A história começa com o sagrado rugido furioso do Senhor ecoando por todo o glorioso salão da Terra Sagrada Taichon, onde muitas pessoas haviam se reunido. No entanto, o jovem diante de seus olhos retrucou e questionou como era vergonhoso o que chamavam de Terra Sagrada, uma das 6 terras sagradas. Com os punhos cerrados, o jovem expressou como o Senhor Sagrado se aproveitava dos fracos e buscava favores com os poderosos. Ele apontou que ninguém considerava a vontade da Santest e a casava com alguém que ela nunca havia conhecido antes. Galera, antes de mais nada eu peço que deixem o like de vocês para que mais pessoas possam chegar até este vídeo e também comentem para dar mais engajamentos e se estourar bater a meta de 1000 curtidas eu trago a continuação. Bom, continuando. Raiva piscou em seus olhos quando declarou que não queria ser conhecido como discípulo da Terra Sagrada se a justiça não fosse feita hoje. Apesar de vê-lo como corajoso, os discípulos o julgaram como louco e audacioso, com medo de que suas ações pudessem irritar aquele que vinha dos reinos superiores e que todos sofreriam no final. O Senhor Sagrado se lembrou do jovem, cujo nome era Ishin, e que vinha da região de Tankin. Agora que Ishin declarou sua intenção de desistir como discípulo interno, o Senhor Sagrado ficou enfurecido. Sua aura explodiu e uma enorme pressão se espalhou pela sala. Os discípulos ao redor foram afetados e se prepararam rapidamente. No entanto, Ishin permaneceu firme, apesar da imensa pressão que recebia. Ishin estava proclamando com firmeza suas boas intenções de impedir que a Santest caísse nas profundezas do inferno. Desta vez, irritação apareceu no rosto do príncipe sagrado ao ouvir o jovem comparar o jovem mestre a um abismo ardente do inferno. Com preocupação em seu rosto, a cientista chamou o jovem mestre ao seu lado. No entanto, o jovem mestre Guti permaneceu indiferente ao seu entorno. A razão era que ele havia acabado de acordar nessa situação. Após possuir seu corpo atual, ele calmamente pegou a xícara de chá na mesa ao seu lado. Depois de observar seu entorno, ele percebeu que seu papel parecia ser o de um vilão que seria um trampolim para os personagens principais e seria constantemente humilhado por eles. No entanto, ele era um vilão diferente, pois havia obtido um misterioso sistema semelhante a um jogo. De acordo com o sistema, os níveis de fortuna eram divididos de baixo a alto em vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo. Na frente dele, ele notou que o valor da fortuna de Shen era verde, um escolhido da fortuna, enquanto ele, um vilão, tinha um valor da fortuna sombrio. Essa cor era um lembrete constante de que ele não tinha muito tempo de vida. Ao ver o silêncio do mestre, Ishin o confrontou com um dedo apontado, gritando para parar de ser pretensioso e desafiando-o a dizer uma palavra. Nesse momento, o príncipe sagrado ficou alarmado ao notar uma ruga no rosto do mestre. Que insolência! Ele imediatamente condenou o ato desrespeitoso de Shen. Os anciãos ao redor também repreenderam suas palavras e o acusaram de más intenções. À medida que mais e mais pessoas reclamavam de seu comportamento pretensioso, Ishin estava incrédulo. O Talentia era o mais alto dentro da seita, tornando inaceitável ouvir tais palavras. Ishin ficou atordoado e mesmo Sui Qingji, a mesma Santest, não estava falando por ele, apesar de seu relacionamento próximo. Enquanto isso, o mestre Guti manteve sua indiferença, mas estava satisfeito ao ver os escolhidos da fortuna sendo humilhados, pois Ishin não recebeu uma palavra do mestre Guti, que estava absorto em pensamentos. Ele foi ainda mais estimulado e perguntou o que mais poderia fazer além de tirar proveito dos outros. Ao perceber que Ishin estava alheio às consequências, o rosto do Senhor Sagrado se tornou sombrio. Vendo sua chance de conquistar o lado bom do jovem mestre, o príncipe sagrado decidiu derrubar Ishin sem hesitação e imediatamente agiu, fazendo com que uma aura densa se espalhasse de seu corpo enquanto avançava em direção a Ishin, que permaneceu imóvel. No segundo seguinte, o fogo irrompeu das mãos de Ishin, e ele desafiou o príncipe sagrado a continuar. E Ishin, envolto em chamas, recebeu o poderoso ataque do príncipe sagrado. À medida que a energia se convergia no caos e uma enorme onda de choque se espalhava pelo salão, os discípulos e anciãos tinham certeza de que Ishin,
cujo poder atingir o reino do Palácio da Alma, não tinha chance contra o Príncipe Sagrado, cuja cultivação atingir o pseudo-transcendente. Contrariando suas crenças, o Mestre Guti pensou que todos eram ingênuos. Ele acreditava que, se Ishin não conseguisse vencer sequer uma simples batalha entre reinos diferentes, ele não seria digno do título de escolhido da fortuna. E seus olhos se voltaram para Suiking Ji, que tinha o valor da fortuna amarelo de 350, e a considerou a protagonista. Em seguida, ele olhou para o rosto presunçoso de Ishin e concluiu que ele já havia ofendido o personagem principal. Um sorriso apareceu no rosto do Mestre Guti. Ele perguntou a Suiking Ji se sua confiança em Ishin era alta, o que a fez abrir os olhos em surpresa, mas ela permaneceu em silêncio. Com olhos estreitos, o Mestre Guti revelou seus pensamentos, agindo indiferente para fazê-lo pensar que não tinha relação com Ishin. Ele perguntou se ela tinha medo de que ele a comesse, e concluiu que ela era uma mulher inteligente. Suiking Ji permaneceu imóvel e absorto em seus pensamentos. Foi nesse momento que o Mestre Guti recebeu um aviso do sistema de que Suiking Ji havia tido uma sutil mudança de coração e o valor da fortuna de Ishin foi reduzido em 10 pontos. O Mestre Guti ficou surpreso ao perceber o que havia feito. Depois de ver que seu valor da fortuna havia diminuído, o rosto de Ishin se distorceu de raiva ao ver como o jovem mestre estava tirando vantagem de seu interesse amoroso. Um sorriso maligno apareceu no rosto do Mestre Guti ao perceber que a situação havia se tornado interessante. Enquanto chamava pelo Mestre Guti, Ishin estava cheio de raiva, e sua aura irrompeu mais uma vez. O Príncipe Sagrado massageou o pulso e afirmou que ainda não havia terminado. No entanto, Ishin estava furioso e ameaçou matá-lo. Vendo como a situação havia se desenvolvido, o Mestre Guti assumiu que Ishin eventualmente derrotaria o Príncipe Sagrado e desafiaria, contando com sua fortuna para recuar com segurança e, em alguns anos, com seu talento para o cultivo, voltaria para vingar a vergonha de hoje. Nesse momento, o Mestre Guti sabia que estaria tão bom quanto morto. No entanto, ele não deixaria sua vida nas mãos de um simples roteiro. Quão entediante! Portanto, o Mestre Guti finalmente tomou uma atitude que chocou o Senhor Sagrado e sua filha. Com passos elegantes e graciosos, ele flutuou no ar. Os olhos de todos se arregalaram de surpresa. Enquanto todos estavam atônitos, o Mestre Guti chegou à frente de Ishin e assumiu o controle da situação. A raiva de Ishin irrompeu, e ele não tinha medo de ninguém. Com um rosto calmo, o Mestre Guti respondeu a uma pergunta dele enquanto sorria, perguntando se a ignorância era a causa de sua audácia. Nesse momento, o Mestre Guti revelou sua enorme força, mesmo que tenha declarado que as ações do Mestre Guti eram truques insignificantes. Ishin estava suportando a aura esmagadora com extrema dificuldade. Ao ver que Ishin ainda conseguia ficar de pé, o Mestre Guti fez um som de desdém e intensificou a pressão mais uma vez. A aura era tão vasta que ultrapassou Ishin, chegando à porta e não parou. A porta foi arrombada, e a aura se espalhou do lado de fora. No próximo momento, cada um deles caiu de joelhos com grande dificuldade. Ele ouviu o Mestre Gu perguntar se ele queria receber uma palavra. Os outros discípulos estavam assustados com a força do Mestre Gu, mas ao mesmo tempo estavam surpresos. Até Suiking Ji perdeu o controle de si mesma e se apoiou na mesa, com desespero pintado em seu rosto. O Senhor Sagrado estava determinado a não ofender o jovem senhor, enquanto Ishin o encarava com ódio nos olhos. No entanto, o Mestre Gu estava indiferente, pois havia humilhado publicamente os escolhidos pelas fortunas, reduzindo o valor de suas fortunas em 10, ao mesmo tempo em que aumentava o seu valor do destino em 50. Acreditando que o aumento de seu valor do destino também aumentaria seu cultivo, o Mestre Gu fechou os olhos e reuniu seus pensamentos. Logo ele apareceu em um lugar misterioso e perguntou ao sistema quanto seu valor do destino aumentaria se ele matasse Ishin agora. No entanto, o sistema respondeu que aqueles com grande fortuna receberiam a proteção dos céus. Levando em consideração seu valor atual de fortuna,
sua fortuna estaria em risco de ser consumida. O mestre Gu ficou irritado ao saber que teria má sorte depois de ofender os escolhidos pelas fortunas e percebeu que seu valor de fortuna negra o representava como um vilão. O sistema explicou que a fortuna é um fator imprevisível e inexplicável, e que não seria difícil matar Yi Shen com sua força, mas isso desencadearia variáveis desconhecidas, principalmente porque o mestre Gu era a maior variável. Assim, ele não mataria Yi Shen, mas aumentaria gradualmente seu nível de fortuna e agiria quando fosse a hora certa. O sistema concordou, afirmando que o mesmo método se aplicava a quem tinha um relacionamento próximo com o personagem principal. Obtendo as informações que desejava, o mestre Gu reuniu seus pensamentos novamente. Desta vez, ele percebeu que forçar Sui Qingde não funcionaria contra Yi Shen. Uma risada de satisfação foi ouvida quando o Senhor Sagrado elogiou o mestre Gu por seu cultivo profundo. Os anciãos também acrescentaram suas palavras elogiosas um após o outro, dizendo que o jovem mestre era um deus entre os homens. Apesar de suas palavras de elogio, o mestre Gu permaneceu humilde e não pensou muito em sua força. Por outro lado, o príncipe sagrado ficou triste com seu fraco cultivo, forçando o mestre Gu a agir. Ainda de joelhos no chão, a raiva de Yi Shen aumentou depois de ouvir as zombarias de todos. Com raiva em sua mente, ele gritou o nome do mestre Gu e avançou com toda a sua força para socar aquele rosto sorridente. Os anciãos, que estavam bajulando o mestre Gu, ficaram furiosos mais uma vez. No entanto, o soco de Yi Shen foi bloqueado, e entre eles surgiu uma barreira que o mestre Gu havia erguido como prova de sua força. Uma sensação de perigo se infiltrou nos sentidos de Yi Shen quando seu ataque sorrateiro não teve sucesso. Ele viu o mestre Gu levantar a mão no momento seguinte, como se estivesse afastando uma mosca, e Yi Shen foi arremessado em direção a uma coluna. Sui Qingde cobriu a boca, chocada com a cena que estava testemunhando, enquanto seu sangue voava pelo ar. Yi Shen caiu desanimado no chão. Vendo-o caído no chão, os anciãos o condenaram ainda mais, deixando seu castigo para a decisão do jovem mestre Gu. Até seus companheiros discípulos zombaram dele por lançar um ataque sorrateiro desavergonhado, apesar de ter sido culpado. Enquanto Yi Shen implorava desesperadamente com retidão, o mestre Gu se virou com um sorriso. Depois de um toque de seu pé, seu corpo foi levantado no ar e passou ao lado de Sui Qingde, convidando-a para ver a bela lua à noite. Enquanto Yi Shen continuava a gritar o nome de seu amor, o Senhor Sagrado a entregava alegremente. Ao ver a expressão desapontada no rosto de sua filha, o Senhor Sagrado franziu o senho. O futuro sexual para os próximos 100 anos estava nas mãos do mestre Gu. Sabendo que não podia tomar a decisão errada, Sui Qingde aceitou seu destino com relutância. Percebendo que a situação havia terminado do jeito que ele mais temia, Yi Shen ficou em desespero. Finalmente, seu estado mental não aguentou e ele desmaiou com grande pesar. O sistema prontamente informou que o valor de fortuna de Yi Shen diminuiu em 100, enquanto o valor do destino do hospedeiro aumentou em 500. Agora o mestre Gu sabia como funcionava. Os escolhidos pelas fortunas eram apenas uma colheita para o seu sistema. Era um tanto problemático, mas para ele, o processo de torturar lentamente a última respiração de um formigueiro era divertido. Sob a luz da lua, uma entidade envolta em um manto ficou em cima do telhado, ouvindo a conversa entre o Senhor Sagrado e Sui Qingde, que havia decidido aceitar seu destino depois que seu pai explicou a situação atual. O Senhor Sagrado suspirou impotente enquanto discutiam visitar o jovem mestre, mas cada palavra deles não escapou dos ouvidos do homem encapuzado enquanto ele ouvia atentamente. Depois, o homem encapuzado desapareceu no local, e em seu quarto, o mestre Gu pediu um relatório. O homem encapuzado apareceu diante dele e relatou sobre a reunião do Senhor Sagrado e Sui Qingde. Sabendo disso, o interesse do mestre Gu foi despertado. O homem encapuzado explicou que, embora o Supremo Ancião, o indivíduo mais forte na Terra Sagrada Teixuan, tivesse falecido há 300 anos, o mundo exterior ainda não havia sabido de sua morte, e eles precisavam do apoio.
do jovem mestre e da esposa do Senhor Sagrado, uma nobre dos reinos superiores, haviam sido capturados e trazidos de volta, fazendo com que o Senhor Sagrado a procurasse usando o mestre Gu. Isso fez um sorriso surgir no rosto do mestre Gu, já que seu palpite estava certo. Ele ordenou ao homem encapuzado que ficasse de olho em cada extremidade que estava na prisão, o que fez o homem encapuzado se perguntar por que seu jovem mestre estava interessado. O mestre Gu respondeu que Shan tinha uma grande fortuna e poderia lhe trazer oportunidades. O homem não fez mais perguntas e partiu para completar sua missão sozinho. Em seu quarto, o mestre Gu suspirou cansado, percebendo que não poderia colher facilmente as duas personagens com grande fortuna, embora elas estivessem à mão. Do nada, a exibição do sistema ficou distorcida e o sistema o instou a receber a recompensa por passar com sucesso pela fase iniciante após completar a primeira fase no início do dia. Ao ver o pacote inicial, ele clicou na caixa sem hesitação e recebeu 3 itens, um talismã de destruição de arranjo, uma capa arco-íris e um terço quebrado da semente do mundo. O mestre Gu olhou para o terço quebrado da semente do mundo e percebeu que não conhecia o item. O sistema informou que, depois de refinar a semente completa do mundo, ele poderia cultivar um mundo dentro de seu corpo e ter uma sorte infinita, podendo controlar sua própria vida e morte. Percebendo que poderia criar um mundo dentro de seu corpo e escapar da morte, o mestre Gu ficou interessado. No momento seguinte, ele decidiu usar todos os seus pontos e aumentar sua força. Uma aura magnífica envolveu o corpo do mestre Gu, fortalecendo-o mais uma vez. Seus olhos se abriram e sua aura irrompeu pela sala, destruindo as paredes ao redor em vez de diminuir. Sua aura disparou pelos céus e podia ser sentida a uma grande distância. Os discípulos sentiram a atmosfera ficar pesada, e a pressão aterrorizante os fez suar frio. Até o Senhor Sagrado, que estava pensando silenciosamente em como vender sua filha pelo maior benefício, ficou chocado. Em outro canto, Sui Qingji também foi afetada por esse poder dominador enquanto estava absorta, olhando para o céu com um toque de luz de medo. Rindo, uma alma apareceu fora de seu corpo e a convenceu a aceitar o poderoso mestre Gu, que tinha uma mente e um coração tranquilos. A alma acreditava que o mestre Gu era mais interessante do que Shen. No entanto, Sui Qingji virou as costas e repreendeu a alma para se calar. No quarto do mestre Gu, o caos causado pela energia destrutiva já havia se acalmado. Ele havia rompido com sucesso o reino do Imperador Sagrado, permitindo que todos os seus talentos avançassem ainda mais. Embora sua técnica de cultivo, o código do Taoísta Imortal, tivesse consumido muitos pontos de destino, valerá a pena, uma vez que a técnica era de alto nível. No entanto, desde que ele tinha o sistema, ele receberia mais pontos de destino no futuro. Rindo maliciosamente, o mestre Gu pensou em Yi Shen, que cultivaria com todo o seu poder apenas para ser extorquido de sua fortuna. Com um sorriso satisfeito, ele esperava que Yi Shen contribuísse com muita fortuna. Após colher a fortuna de Yi Shen, ele encontraria a morte. Em outro lugar, o espirro alto de Eshen se espalhou por toda a matriz de celas da prisão. Olhando para sua aparência lamentável, ele não podia acreditar no que estava acontecendo. No passado, não importava o desafio que enfrentasse, ele sempre conseguia escapar de uma situação ruim. Quando ele já tinha experimentado tanta humilhação com um ódio imenso, socou a parede, seus olhos brilhavam de raiva e ele não podia aceitar sua condição atual, culpando tudo a Master Gu. De repente, seu anel brilhou, e uma voz suave de mulher chamou seu nome. Quando Shen olhou ao seu lado, a mulher já havia saído. Shen olhou para a mulher e a chamou de mestra. A mulher flutuava no ar, com fogo queimando ao seu redor. Shen se endireitou e enfrentou sua mestra, perguntando onde ela estava e por que não tinha saído para ajudá-lo. A mulher explicou que havia sentido uma presença poderosa e suspeitava que fosse seu inimigo do passado, então decidiu não se revelar. Ela pediu a Shen para não ser descuidado, mas ele ficou enfurecido e questionou se deveria desistir de sua paixão, especialmente porque sua constituição era especial. Antes que Shen pudesse revelar mais segredos,
A mulher pediu a ele que se calasse e explicou que o mestre Gu não só tinha origens aterrorizantes, mas também pessoas poderosas como apoiadores. Eles não podiam se dar ao luxo de enfrentá-lo de frente. No entanto, Shen ignorou os avisos dela e acreditou que era apenas azar por ter sido derrotado. A mulher ficou desapontada ao perceber a imaturidade de Shen, mas sua mestra ainda se preocupava com ele e presumia que muitos mestres poderosos estavam presos na masmorra com eles, e poderia haver uma maneira de escapar. Um sorriso final apareceu no rosto de Shen quando uma ideia lhe veio à mente, deixando sua mestra ainda mais perplexa. Shen queria que todos soubessem que o Supremo Ancião da Terra Sagrada de Tieshu já estava morto e que ninguém estava protegendo a seita. Se ele espalhasse essa informação, as seitas que cobiçavam as veias do dragão seco atacariam e lhe dariam a chance de escapar no meio do caos. Sua mestra estava preocupada com o destino da Terra Sagrada de Tieshu, uma vez que ela fosse destruída, e expressou que eles tinham acolhido e nutrido Shen por muitos anos. No entanto, Shen ignorou suas palavras, sentindo que eram aqueles que o trataram mal, então deixaria que eles experimentassem as consequências de tê-lo ofendido. No final, sua mestra só pôde suspirar. Desconhecido para eles, suas palavras não escaparam dos ouvidos do homem encapuzado. Mais tarde naquela noite, Sui Qingji estava se divertindo com o mestre Gu. Ela ficou surpresa ao saber sobre os reinos superiores e quão vastos eram. Sua alma também estava radiante de alegria depois de ter provado que o mestre Gu era um homem atencioso e muito melhor do que Shen. Quanto à pergunta de Sui Qingji, o mestre Gu disse a ela para verificar por si mesma se era grande ou não. Ela riu ironicamente e disse que ele devia estar brincando, já que, sem a força de um semideus, a barreira do reino não poderia ser quebrada, e hoje em dia ninguém seria capaz de alcançar o reino. O mestre Gu questionou se o reino de semideus era realmente poderoso e retrucou que uma vez que ela chegasse aos reinos superiores, eles seriam considerados insignificantes. Foi então que Sui Qingji se inclinou para a frente e mostrou suas pérolas brilhantes. Ela perguntou se ele poderia protegê-la nos reinos superiores. O interesse do mestre Gu foi despertado, e ele perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou sua disposição de servi-lo pelo resto de sua vida. Nesse momento, o sistema informou que o temperamento de Sui Qingji em relação a ele havia mudado, e o valor da fortuna de Shen diminuiu em 40, enquanto o valor do destino do hospedeiro aumentou em 200. O mestre Gu percebeu que os personagens relacionados a Shen poderiam afetar seu valor de fortuna e, por sua vez, aumentar seu valor de destino. Ele sorriu com confiança, sabendo que as coisas haviam se tornado muito mais fáceis. Ele expressou como sua atitude mudou tão rapidamente e perguntou se ela estava se sacrificando para ele em troca de liberar Shen. Os olhos de Sui Qingji se arregalaram de choque com sua conclusão. Ela negou com pressa e disse que só queria expressar sua sinceridade, esperando que ele esquecesse o que aconteceu na grande sala. O mestre Gu ficou intrigado com suas palavras e questionou se era assim que ela retribuiria Shen, mesmo estando tão enfatuada com ele. Sui Qingji argumentou que não era capaz de corrigir os erros de Shen e estava se sacrificando apenas pelo bem de seu pai e da seita. O mestre Gu permaneceu em silêncio e fechou os olhos. No final, Sui Qingji reuniu coragem e confessou que sua constituição corporal era da categoria 9 em beleza mística, e mais ninguém sabia disso. Nesse momento, o sistema informou que Sui Qingji começou a mostrar uma leve intenção de submissão e o valor da fortuna de Shen diminuiu em 40, enquanto o valor do destino do hospedeiro aumentou em 200. No entanto, a mão do mestre Gu congelou, não por causa das recompensas que recebeu, mas pelas palavras que ouviu dela. A constituição da beleza mística de 9 era uma excelente constituição para refino, e ele ficou chocado com o quão generosa ela era ao compartilhar voluntariamente seu segredo. Ele percebeu que ela era uma mulher incrivelmente astuta que valorizava o quadro geral antes de tomar uma decisão. O mestre Gu não pôde deixar de rir por dentro. Ele poderia explorar os outros, colher os benefícios e desfrutar da companhia de uma bela dama enquanto era um vilão. Vendo-o perdido em seus pensamentos, Sui Qingji o chamou,
trazendo de volta a realidade. Ele disse que a constituição da beleza mística de Nove era melhor para o refino e questionou por que ela havia lhe contado facilmente. Sui Qingji cerrava os punhos, sabendo que sua seita fora construída com os esforços árduos de seus ancestrais por milhares de anos, e sua vida era insignificante em comparação. Desde que o mestre Gu pudesse salvar a terra sagrada de Tieshu da ruína, ela se ofereceria a ele. Um som fascinado escapou da boca do mestre Gu, e ele perguntou ao sistema se devorá-la não resultaria em nenhum retrocesso de fortuna, já que ela havia se oferecido voluntariamente. Para sua decepção, o sistema respondeu que o retrocesso de fortuna seria alto devido à fortuna atual de Sui Qingji e Shen. O mestre Gu estava irritado com os céus e sua fortuna miserável. Ele sabia que nada viria tão facilmente. Ele esqueceu seus pensamentos malignos e perguntou a Sui Qingji se ela não tinha medo de que ele vazaria seu segredo, e ela respondeu que sua crença em seu caráter era firme naquele momento. O mestre Gu se levantou de sua cadeira, virou-se e esclareceu que agiria como se não tivesse ouvido falar do segredo dela. Ela pensou que ele seria comovido por isso, e ela estaria melhor retornando para casa. Ela ficou chocada ao ouvir suas palavras. Ela se levantou e tentou alcançar seu rosto enquanto ele se afastava, mas ele afastou as mãos dela. Ele virou a cabeça e, com os olhos cheios de frieza, pediu a ela que tivesse alto respeito. Recuando suas mãos, Sui Qingji ficou atônita no local, olhando para as costas dele enquanto as palavras que ele deixou continuavam a ecoar em seus ouvidos. Sentada na cadeira novamente, Sui Qingji suspirou enquanto sua outra alma estava surpresa com a recusa do mestre Gu à beleza que foi enviada para sua porta. Sui Qingji considerou cuidadosamente e percebeu que ele não havia feito nada de errado, e que foi ela quem pensou mal dele. Sob a luz da lua, seu suspiro ecoou suavemente. Ela estava errada sobre ele. Nesse momento, o sistema indicou que Sui Qingji havia mudado suas opiniões, aumentando seu valor da fortuna em 20 e seu valor do destino em 100. Após o desenvolvimento do personagem de Sui Qingji, o vilão decidiu colher Eshin na masmorra. O homem encapuzado relatou que Eshin era uma empresa criada por um espírito remanescente de um mestre outrora poderoso. Logo, o mestre Gu chegou do lado de fora da cela de Ishin. Seus olhos imediatamente ficaram vermelhos de raiva. Rosnando de ódio, ele perguntou a razão do mestre Gu estar ali. Mantendo a calma, o mestre Gu respondeu que estava lá para visitá-lo, mas depois mudou suas palavras e disse que veio prestar seus respeitos ao seu mestre. Os olhos de Ishin se moveram nervosamente para o lado e negaram saber o que ele queria dizer. O mestre Gu pediu a Ishin para parar de fingir, já que não poderia enganar ninguém com tal expressão. Olhando para o anel de Ishin, o mestre Gu chamou-o de sênior e expressou que era inadequado para um mestre ficar se escondendo. Logo, uma voz suave de mulher foi ouvida no anel de Ishin, declarando que não planejava se tornar inimiga do mestre Gu. Enquanto Ishin estava em choque, seu mestre explicou que não havia motivo para colocá-la em uma situação difícil. Ao contrário das expectativas dela, o mestre Gu estava apenas curioso sobre ela, já que poderia guiar Ishin, que era um tolo. Enfurecido pelas palavras insultuosas, Ishin gritou com o mestre Gu com raiva sobre encontrar o personagem principal. O mestre Gu continuou conversando com a mulher, dizendo que sempre houve incidentes em que pérolas eram jogadas aos porcos e que ficar com Ishin era um desperdício de seus talentos. A mulher estreitou os olhos e pensou que o mestre Gu estava semeando a discórdia entre ela e Ishin. Em contraste com a mulher que permaneceu calma, Ishin voou em um acesso de raiva. O mestre Gu roubou seu amor e agora estava de olho em seu mestre. O mestre Gu riu depois de ouvir suas palavras. Ele não era culpado, pois ela estava fazendo tudo por conta própria. Ishin não convencido, seus insultos voaram através do céu. O mestre Gu estendeu a mão e, com os dedos, tocou a grade da prisão. Rachaduras começaram a aparecer e, com um leve empurrão, a prisão desmoronou, espalhando detritos pelo ar. Enquanto Ishin se cobria do choque, ele ouviu as palavras do mestre Gu pedindo a ele para não segurar seu mestre.
O mestre Gu explicou que uma alma remanescente não podia permanecer neste mundo por muito tempo. Se a mulher estivesse disposta a segui-lo, ele poderia ajudá-la a recuperar um corpo físico e voltar ao auge de seu poder. Eshan exalava ferocidade. Ele queria despedaçar a boca de Mestre Gu por roubar seu mestre diante dele. Neste momento, o sistema indicou que o estado mental de Ishin havia sido continuamente prejudicado. O valor da fortuna dele diminuiu em 20, enquanto o valor do destino do hospedeiro aumentou em 100. Ele teve sucesso, mas não foi o suficiente. Mestre Gu declarou que ele era mais destacado do que Ishin, mesmo sem mencionar seu histórico. E agora, Ishin era mais um confinamento para a mulher, apesar de sua capacidade de fornecer a ela energia de alma para nutrir sua alma. Como se pudesse ler a mente dela, Ishin pediu à sua mestra para parar de ouvir as palavras de Mestre Gu, ou ela poderia ser enganada. No entanto, a mente de sua mestra estava confusa. Mestre Gu era forte o suficiente para matar Ishin sem problemas, e ela achava que estava pensando demais, pois ele poderia estar apenas pedindo a ela para se juntar a ele. Ela sabia que Mestre Gu não havia feito nada de errado, e no final, Ishin era quem estava provocando e causando problemas. Após um tempo, Mestre Gu perguntou a ela novamente. Desta vez, ela balançou a cabeça e declarou que não deixaria Ishin, que a salvou de sua queda. Mestre Gu suspirou ao ouvir sua resposta e lhe deu um tempo para pensar. Uma vez que ela mudasse de ideia, ele deixaria Ishin ir embora. Ele poderia retirar o castigo de Ishin, restaurar sua posição como discípulo interno e dar a ele sua paixão mais desejada. Rangendo os dentes, Ishin estava prestes a gritar novamente. No entanto, sua mestra o impediu e implorou a Mestre Gu para parar, já que ela apreciava sua sinceridade. Neste momento, Mestre Gu fez um selo manual e uma caixa apareceu em sua mão. Ele deixaria um presente para ela antes de sair. Depois de receber a caixa, eles foram instruídos a abri-la. Dentro, viram a antiga medicina sagrada de reparação de alma, a pílula de convergência mental. Subsequentemente, Ishin permaneceu furioso com sua mestra por ceder ao inimigo por causa de uma única pílula. Yanji, sentindo-se irritada, questionou suas acusações e esclareceu que suas ações eram apenas para garantir sua fuga daquele lugar. No entanto, Ishin retrucou que, se ela realmente tivesse seu melhor interesse em mente, deveria obedecer a ele e divulgar as informações que ele queria disseminar. Anji só podia suspirar internamente, pois a decepção crescia dentro dela. Ela nunca esperava que Ishin dissesse tais coisas com uma expressão desanimada. Ela cumpriu as demandas de Ishin. O sistema reapareceu, confirmando que uma divisão havia surgido entre Ishin e sua mestra, fazendo com que o valor da fortuna de Ishin diminuísse em 80 e o valor do destino do hospedeiro aumentasse em 400. Enquanto isso, Min Lao estava no quarto do Mestre Gu, perguntando se a alma remanescente era tudo que ele realmente precisava. Ele perguntou por que Mestre Gu não havia simplesmente matado Ishin. Mestre Gu lembrou Min Lao de seu propósito no reino inferior, obter a alabarda do demônio barão 8, a antiga arma do 8 deus demônio barão. Se as suposições de Mestre Gu estivessem corretas e a trama normal se desenrolasse, Ishin provavelmente tropeçaria em uma ruína antiga devido à sua sorte, ganharia a aprovação da arma maligna a tempo e, finalmente, viraria o jogo contra Taexon. No entanto, agora Ishin servia apenas como um rato caçador de tesouros para Mestre Gu. Mestre Gu instruiu Ming Lao a ficar de olho em Ishin antes de entrar em reclusão. Em seguida, Mestre Gu acessou a interface do sistema e abriu a loja do sistema. Ele examinou os itens disponíveis, que estavam divididos em 3 categorias principais: talentos divinos, técnicas de arte e itens de suporte. Ao notar a segunda categoria, ele a selecionou rapidamente e adquiriu instantaneamente a técnica do espírito primordial. Uma sensação revigorante o envolveu, acompanhada por um rugido aterrorizante ecoando em sua mente. Uma aura caótica irrompeu ao seu redor, sons transcendentes ecoaram e raios dourados o envolveram, criando uma aura mística. Uma visão verdadeiramente extraordinária. 3 dias depois,
Inúmeros personagens formidáveis se reuniram do lado de fora da terra sagrada de Taekziu, de todas as direções. Seja em barcos voadores, carruagens encantadas ou bestas montadas, todas as forças pareciam extremamente intimidadoras. O Senhor Sagrado comentou sobre o espetáculo de ter 3 indivíduos de tamanha excelência liderando pessoalmente suas forças a poucos passos do reino do Imperador Sagrado. Os 3 senhores haviam chegado porque ouviram que o Supremo Senhor Sui havia perecido e estavam atrás das veias do dragão. O Senhor Sagrado proclamou com raiva que as veias espirituais haviam sido o alicerce de sua terra sagrada por milênios e não poderiam ser entregues tão facilmente. Ele acusou os 3 senhores de hipocrisia e questionou se eles realmente acreditavam que a terra sagrada de Taekziu era um alvo fácil. Apesar de não estar certo da fonte de suas informações, ele perguntou se eles realmente achavam que, sem o Supremo Ancião, Taekziu não tinha ninguém em quem confiar. Misui se referia ao Mestre Gu, o que a deixou hesitante em revelar seu último encontro com ele. No entanto, o Senhor Sagrado perguntou se o Mestre Gu tinha emergido de sua reclusão. Sem alternativa, Misui compartilhou relutantemente as notícias de seu desentendimento com o Mestre Gu e sua incerteza sobre sua disposição de ajudá-los. Esta revelação chocou o Senhor Sagrado. Ao mesmo tempo, Caivudi desdenhosamente descartou a aliança dos Senhores Sagrados com o Mestre Gu, afirmando que os reinos superiores já haviam se desconectado das terras sagradas da Selva Oriental. Ele se gabou de suas próprias habilidades e da torre ilimitada do grande Império do Sol. Ele afirmou que nem mesmo o indivíduo do reino do Imperador Sagrado seria páreo para ele. Enquanto falava, ativou a torre, fazendo a luz inundar o céu e deixando os outros senhores admirados com o artefato imperial. Enquanto Misui detectava algo incomum próximo à terra sagrada de Taekziu, ela informou a seu pai que buscaria a ajuda do Mestre Gu. No momento em que Caivudi se preparou para atacar, uma súbita explosão de energia foi sentida por todos presentes, deixando-os chocados e temerosos. Mesmo as bestas voadoras reagiram, e os 3 senhores assumiram que era obra do Supremo Ancião, mas Sui, a Senhora Sagrada, reconheceu como Mestre Gu Zora e sentiu alívio. A cena então voltou ao Mestre Gu, que acabará de ter uma revelação, notando que todos já estavam reunidos. Ele sorriu maliciosamente e se preparou para fazer sua grande entrada. Antes que isso pudesse acontecer, a história retornou à Senhorita Sui, que estava se apressando para encontrar o Mestre Gu. Inesperadamente, alguém a agarrou. Era Yi Shen. Surpresa, a Senhorita Sui perguntou o que ele estava fazendo ali, mas Yi Shen respondeu que explicaria mais tarde e insistiu que tinham que sair imediatamente. Sui soltou a mão de Shen e declarou que nunca abandonaria a terra sagrada do Leva-Você. Confusa e frustrada, cada um questionou a teimosia da Senhorita Sui e perguntou se ela realmente acreditava que o Mestre Gu poderia salvar a terra sagrada sozinho. Dúvida e descrença nublaram a mente de Yi Shen, seus olhos se encheram de raiva enquanto ele perguntava à Senhorita Sui se ela havia sido coagida a essa situação. Em resposta, a Senhorita Sui disse a Yi Shen para ficar quieto, afirmando que o jovem mestre nunca a pressionara a fazer nada. Ela confessou seus próprios motivos ocultos e suas tentativas de ganhar seu favor, usando sua aparência em troca de paz e prosperidade para a terra sagrada do Leva-Você. Esta admissão devastou Yi Shen, deixando-o sem palavras. A Senhorita Sui continuou perguntando a Yi Shen se ele ficaria satisfeito depois de tirar toda a sua dignidade. Ela questionou a suposição de que ela trairia a seita e sairia com ele, e que direito ele tinha de rotular o Mestre Gu como o vilão. Ela também perguntou se ele já havia considerado ajudar nessa situação difícil, expressando sua repulsa por seu egoísmo e negação. Yi Shen murmurou que não podia ser verdade e suspeitou que o Mestre Gu a tivesse enfeitiçado. No meio dessa conversa, uma interface apareceu acima da cabeça do Mestre Gu, indicando que a protagonista havia rejeitado Yi Shen, fazendo com que seus pontos de fortuna diminuíssem em 50 e os pontos de destino do anfitrião aumentassem em 250. Nesse momento, a Senhorita Sui percebeu que o Mestre Gu estava prestes a sair de seu quarto e ficou preocupada em ser vista com Yi Shen. Desesperada, ela apertou os dentes e esfaqueou Yi Shen.
Yi Shen ficou chocado e surpreso. A senhorita Sui se desculpou com ele, explicando que teve que cortar seus laços. Quando Yi Shen se afastou, uma aura flamejante surgiu de suas feridas, e ele declarou que entendia tudo agora, prometendo que se encontrariam novamente no futuro, antes de virar as costas e fugir. A senhorita Sui, surpresa, ouviu a voz do mestre Gu chamando o seu nome. Ao se virar para encará-lo, ela admitiu que tinha decepcionado o mestre Gu. No entanto, ele estava visivelmente emocionado, elogiando-a por um trabalho bem feito. Ele a lembrou de que da próxima vez que ela encontrasse Yi Shen, teriam que lutar até a morte, perguntando se ela se arrependeria de sua escolha. A senhorita Sui respondeu confiantemente que não se arrependeria, pois sabia que esse dia viria eventualmente quando escolheu o mestre Gu. O mestre Gu a puxou para um abraço, as palavras reconfortantes deixaram-a confusa. Enquanto o mestre Gu considerava que, uma vez que a senhorita Sui decidiu encerrar as coisas com Yi Shen, não havia mais necessidade de manter distância, afinal, ela tinha grande fortuna. Se pudesse provar sua utilidade a ele, seria benéfico. De repente, uma mensagem do sistema informou que um incidente de fortuna tinha sido desencadeado, e os pontos de fortuna do anfitrião aumentaram em 60, enquanto os pontos de destino aumentaram em 300. Percebendo que também poderia ganhar pontos de fortuna subjugando pessoas abençoadas com grande fortuna, em vez de apenas visar os escolhidos, o mestre Gu viu uma maneira alternativa de evoluir. A história então muda para um confronto entre os anciãos que questionaram o Senhor Sagrado sobre as flutuações que sentiram. Se não foi o Supremo Ancião, então quem poderia ser? Embora Ziajo tenha sugerido que a Terra Sagrada do Leva-você estava pregando peças neles, eles em breve descobririam assim que forçassem a entrada. Uma voz ressoou de longe, mandando que se calassem e alertando os três senhores de sua presença. O mestre Gu apareceu rapidamente diante do Senhor Sagrado, insultando os três senhores. Ziajo riu e menosprezou o mestre Gu como um garoto, subestimando. O Senhor Sagrado advertiu contra isso, mas Ziajo ainda avançou contra o mestre Gu, bloqueando seu ataque sem esforço. O mestre Gu torceu as mãos e o empurrou para trás, deixando os três senhores em choque. Eles decidiram atacar simultaneamente, e o mestre Gu bloqueou os ataques de dois dos senhores. O terceiro ativou seu tesouro e o aprisionou. Quando os três senhores celebravam sua vitória, o tesouro rachou e se desfez com um simples gesto da mão do mestre Gu. Ele então procedeu a matar todos os aliados dos três senhores, chocando tanto seus inimigos quanto seus aliados antes de sua morte. Os três senhores perguntaram quem era o mestre Gu, e ele revelou que era um imortal do reino superior. Meio mês depois, ele derrotou os três senhores nas redondezas de Jeonju. As lendas sobre o mestre Gu se espalharam longe e largo, e boatos sobre a tolice de Yi Shen circularam. Ao ouvir isso, Yi Shen queimou aqueles que o insultaram, jurando vingar-se 100 vezes pela humilhação que sentiu na terra sagrada do Leva-você. Em um grande salão, os três senhores da terra sagrada louvaram o mestre Gu por poupar suas vidas. A senhorita Sui não pôde deixar de rir do comportamento infantil deles. O mestre Gu mencionou que, se ela gostasse disso, eles poderiam fazer os três senhores se apresentarem mais. Antes que a senhorita Sui pudesse responder, um convite chegou da dinastia Zhou, enviado pelo terceiro príncipe real. O convite foi estendido a filhos proeminentes de várias regiões para uma reunião para discutir assuntos políticos. Absorto em pensamentos, o mestre Gu considerou a marca que deixou na pílula que deu a Yanji. Ele decidiu fazer arranjos, e em 3 dias, partiriam. O ancião Minglau revelou que era de Zanju, então o mestre Gu deu a boa notícia a ele e lhe ofereceu a oportunidade de visitar sua família. Minglau expressou sua gratidão. 3 dias depois, a cena mudou para uma academia em Zanju. Um professor estava discutindo uma lição com seus alunos quando um deles, chamado Linxin, foi pego dormindo. Enquanto o professor repreendia Linxin, ele de repente pulou da cadeira, gritando coisas sem sentido e afirmando ser um rei. Os outros alunos riram dele, mas Linxin ainda estava confuso,
perguntando quem eles eram e onde ele estava. Um aluno respondeu sarcasticamente, insultando e revelando que Lin Xin estava possuído pela alma remanescente do Rei Divino Destruidor do Céu, que assumirá o controle do corpo da criança. Enquanto isso acontecia, um barco voador apareceu no céu com o Mestre Gu a bordo. A interface do sistema notificou o Mestre Gu de que um novo escolhido de fortuna fora detectado e estava vindo atrás dele. O Mestre Gu e seus companheiros estavam a caminho de Jiangsu enquanto se preparavam para descer. Lin Xin assistia do lado, sentindo uma dor no coração e deduzindo que o dono original de seu corpo estava apaixonado por sua própria irmã. No entanto, ninguém poderia culpá-lo. Lin Xin notou a beleza da senhorita Sui e sua impressionante constituição física. Ele estava empolgado por ter esses ativos valiosos diante de si. Agora, podendo curar sua doença cardíaca, Lin Xin só podia invejar a sorte do Mestre Gu por possuir tais tesouros. O Mestre Gu, percebendo o olhar invejoso de Lin Xin, observou seu valor de fortuna de 500. No entanto, ele também tinha intenções hostis em relação a ele, apesar de não ter feito nada para provocá-lo. O Mestre Gu acreditou que isso devia ser devido à irmã de Lin Xin e o considerou um estranho total, decidindo deixá-lo viver um pouco mais. O Mestre Gu ouviu as histórias de Kyo sobre seu irmão enquanto passeavam. Kyo descreveu como Lin Xin costumava ser irresponsável, mas recentemente começou a cultivar seriamente, fazendo uma grande descoberta em sua cultura e demonstrando grande talento para medicina e formação. Ele até corrigiu um erro de um ancião uma vez. O Mestre Gu consolou Kyo, reconhecendo que Lin Xin havia mudado por causa de sua persuasão bem-sucedida. Embora ela fosse dura, suas intenções eram genuínas. Pyojan apreciou ser compreendida tão facilmente. Enquanto Kyo se maravilhava com a transformação de Lin Xin, o Mestre Gu semeou sementes de dúvida ao questionar como Lin Xin poderia refinar pílulas sem passar por uma quebra. E perguntou se ela havia ensinado a ele alguma técnica antiga perdida. Tio ficou ligeiramente desconfiada da mudança repentina de seu irmão. A interface do sistema informou o Mestre Gu sobre as regras para limpar o valor de fortuna de um escolhido e receber recompensas celestiais adicionais. Com esse conhecimento, ele colocou seus planos para Kyo em espera para se concentrar em Lin Xin. Mais tarde, Kyo fez bolos espirituais para o Mestre Gu e os entregou pessoalmente. A senhorita Sui os aceitou em nome dele, e Kyo partiu para não perturbá-los. A senhorita Sui pensou sobre como o Mestre Gu havia conseguido conquistar a afeição de Kyo tão rapidamente. E quando ele apareceu atrás dela, perguntou se ela estava com ciúmes. Ela respondeu que ele tinha uma maneira misteriosa e que, se quisesse, poderia mantê-la ao seu lado. Em outra cena, a senhora Lin encontrou Lin Xin. Enquanto ia para casa, ele a avisou para ficar longe do Mestre Gu. Ela argumentou que o Mestre Gu era humilde, educado e de bom coração, enquanto Lin Xin não tinha nada. Se ele possuísse mesmo uma fração das qualidades do Mestre Gu, ela não teria que se preocupar. Lin Xin a chamou de estúpida, e ela se afastou, refletindo sobre as mudanças em Lin Xin. Ela concluiu que ele deve ter orientação de um especialista. Enquanto isso, a interface do sistema informou o Mestre Gu. A mudança de atitude de Lin Kyo e sua crescente suspeita de Lin Ti fizeram com que o valor da fortuna de Lin Ti diminuísse em 50, enquanto o valor da fortuna do anfitrião aumentou em 250. O Mestre Gu supôs que Lin Ti o atacaria mais cedo ou mais tarde. De fato, Lin Ti se preparou para atacar usando vários meios e sacrificando 15 anos de sua vida para lançar a maldição do fora da lei demoníaco celestial. Sentindo o ataque de longe, o Mestre Gu reconheceu a habilidade e a viu mais como um insulto do que uma ameaça. Ele a bloqueou facilmente, quebrando a maldição para todos verem. A maldição se voltou contra Lin Ti, deixando-o aleijado, enquanto o Mestre Gu fortaleceu sua alma e aumentou sua expectativa de vida. O sistema notificou o Mestre Gu de que a expectativa de vida de Lin Ti havia diminuído significativamente e seu valor de fortuna havia caído em 150, enquanto o valor do destino do anfitrião aumentou em 750. Sorrindo,
O mestre Gu considerou Lynch seu pior inimigo. À medida que as pessoas se reuniam do lado de fora da moradia de mestre Gu em busca de perdão, os anciãos do clã decidiram encontrar o culpado para se redimir. Mestre Gu Lynch no estado e desfrutou da situação à medida que os membros da família eram convocados. Kevin bateu à porta de Lynch e pediu a ele que saísse, sabendo que ele estava em apuros. Lynch decidiu fingir sua morte e se esconder, planejando se reerguer mais tarde usando as artes proibidas da alma. Ele parou seu coração, e quando todos se reuniram para relatar a situação a mestre Gu, eles informaram que Lynch já estava morto e pediram perdão. Bom galera, por aqui ficamos com esta primeira parte. Por enquanto ela termina aqui. Se no decorrer dos dias ela bater pelo menos 1000 curtidas eu trago a continuação. Então valeu e nos vemos nos próximos capítulos.